Muito bom, boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos à live do Núcleo Espírita Plano Maior deste domingo, 28 de fevereiro de 2021, 20 horas em São Paulo, exatamente 20 horas. Começando no horário hoje e preparadíssimos para conversar com vocês, para fazer uma grande conversa. Muito bom. Elka, boa noite. Reinaldo, boa noite. Cida Bolsas, boa noite. Kátia, muito boa noite. Cadu Brandão, seja bem-vindo. Verinha, boa noite. Ana Paula, Dona Vera, todos boa noite. Joaquim Quezada. Sandra Anastácio, boa noite. Cláudia Carreira, Marta Bolsas. Daniel Pereira, Cláudia Almir Laza, Vera Sargenti. Marissônia Mota Cuca, muito bem-vindo. Mari Galvão, minha nora, seja bem-vinda, Mari. Se os parentes não prestigiarem a gente, Mari, quem vai prestigiar? É verdade. Henrique Barrado, boa noite. Michele, boa noite, Michele. Agora não erro mais o seu nome quando você estiver lá no YouTube, hein, Michele? Estou ali, ó, na sua marcação agora. Maria Tereza, boa noite. Muito bom, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Já vou lembrando desde o começo, não deixem de colocar os seus copos de água, não deixem de colocar as garrafinhas para outras pessoas que vocês saibam que vocês têm condições de entregar, quantas garrafinhas quiserem, quantos copos quiser, colocar um copo para cada um da sua família, da sua casa, pode pôr. Quiserem pôr garrafa para a família inteira, pode pôr. Eu acho que o ideal seria um copo, uma garrafinha para cada um, mas se vocês quiserem pôr uma jarra só para todos, também tudo bem, tudo ótimo. Cida Ormondi, boa noite. Francisco Luiz Dona Alda, Ronaldo Pereira, Rosângela Colombo, muito bem. Sim, Cadu, vamos providenciar isso para você, fica tranquilo. Você já está na nossa lista de vibrações e faremos vibrações especiais para você, fique tranquilo. Você já está no grupo lá, não pense que você saiu, não. O grupo fica enquanto a pessoa não fala, já posso sair do grupo, a pessoa fica na vibração. Então, quem já pôs mãe, pai, irmão, cunhada, não precisa pôr toda semana, porque vai ficando no grupo. Eu só vou tirar do grupo o dia que alguém fala assim, olha, tal pessoa, José da Silva, não precisa mais de vibração, que já está em casa, ou que está curado, ou que está bem. Aí a gente tira. Do resto, todo mundo fica no grupo enquanto vocês não me autorizarem a tirar. Muito bem. Viviane Vação. Boa noite, Viviane. Muito bem. Quem mais aqui? Cleusa Almeida, boa noite. Denise Borges, boa noite. Muito ótimo, muito ótimo. Bom, gente, o nosso assunto de hoje é Viverás para Sempre, que foi escolhido para a gente fazer a nossa conversa, nossa palestra de hoje, não é verdade? Então, o que a gente escolheu, já que nós vamos viver para sempre, a prece que a gente escolheu para hoje é uma prece cujo o título é Mudar de Vida. Já que nós vamos viver por muito tempo, nós precisamos mudar de vida para sermos cada vez mais felizes. Muito bem. Boa noite, Andréa La Rosa. Boa noite, Silvia Delgado. Muito bom. Sejam todos bem-vindos. Ótimo. Edna Horta, boa noite. Bom, eu não vi se a Silvana estava por aí, mas se está, Silvana, boa noite. Eu não vi você por aqui. Se você chegar depois, já fica o cumprimento feito. Você sempre aparece. Silvana e Luiz. Muito bem. Então vamos lá, vamos à nossa prece, gente, porque o assunto hoje parece curto, mas o assunto é extenso. Temos muito para conversar. Então vamos lá. Mudar de vida, Senhor Jesus, Mestre Jesus,
nos abençoe nesta noite, Mestre Jesus. Meu espírito rebela-se contra a tristeza, a miséria, as incompreensões, as amarguras, à espera de facilidades materiais, de diversões, de vícios. Quero preencher-me de uma esperança completa, mudar de vida, estar atento às coisas novas e edificantes. Não posso suportar o jogo de palavras interesseiras, marcadas pelo egoísmo e carregadas de ciúmes e ardis. Com todas as minhas forças, Mestre Jesus, eu te peço, fortalece o meu espírito, desejo ser diferente, abandonar a casca de materialidade e revestir-me da suave túnica da espiritualidade. Por isso, suplico-te, Mestre Jesus, modificações completas e abundantes para o meu espírito, que me sacudam as forças íntimas, eleve os meus pensamentos às alturas. Deposito em ti, assim, as minhas esperanças mais caras e me debruço sobre os dias que virão, confiante que trarão paz e alegria e a luz de uma nova vida, Mestre Jesus. Abençoa-me, Mestre, protege-me, assim como a todos aqueles que estão conosco nesta live virtual. Abraçados que estamos em comunhão, Mestre Jesus, sob o teu manto sagrado, sob a nossa fé em ti, em Deus nosso Pai, em todo o mundo espiritual, Mestre Jesus. Cá estamos, mais uma vez, orando e pedindo, buscando a nossa reforma íntima, buscando um caminho novo que nos levará a futuras reencarnações em condições melhores, em condições de equilíbrio, de paz, principalmente em busca do terceiro milênio do nosso planeta. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine, Mestre Jesus, agora e sempre. Proteja-nos, meu Mestre, proteja-nos, permita os seus mensageiros celestiais estarem conosco neste momento. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, senhores e senhoras. Marina, minha querida amiga, seja bem-vinda. Muito bem. Ótimo, muito bom. Vamos ver se chegou. Lucimar, boa noite, Lucimar. Edina, já falei, então todos boa noite. Muito bom. Vamos lá, gente, então. Vamos conversar sobre viverás sempre. Então, quando a gente lembra que nós estamos aqui vivendo nesta encarnação e que não foi uma encarnação fácil de a gente chegar. Estando aqui, parece que foi tudo fácil, parece que foi tudo tranquilo. De repente, quisemos reencarnar e caímos de paraquedas neste planeta, nesta nossa vida. Mas foi difícil. Nós tivemos um preparo no mundo espiritual depois da nossa última encarnação em vidas anteriores. Passamos por um preparo, passamos por uma conversa com nossa mãe, com nosso pai, e obtivemos deles a autorização para vir no lar deles. E no lar deles obtivemos a educação, obtivemos a orientação. E hoje, se somos pessoas dignas, pessoas que trabalhamos, pessoas que temos uma outra família, uma nova família, são tudo graças aos nossos pais, graças ao mundo espiritual. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente pensa em viver para sempre, sabendo de tudo aquilo que a gente aprendeu dentro da nossa doutrina espírita, que o nosso espírito é eterno, é dar graças à vida. Porque através desta vida, através dessa encarnação, através deste nosso estarmos aqui vivendo dia a dia, é que nós vamos poder resgatar as nossas dívidas do passado. E através desse resgatar as nossas dívidas, nós vamos poder progredir e crescer para encarnações futuras.
Nós devemos nos lembrar sempre que o espírito, nós como espíritos, não regredimos. Uma vez no estágio humano, uma vez no estágio de homem pensante, nós não regredimos mais para estágio de animal, para estágio que não são racionais. Nós sempre continuaremos no estágio de seres humanos racionais, pensantes, inteligentes. E em não regredirmos, não quer dizer que, eventualmente, não vamos aumentar as nossas dívidas. A nossa dívida não tem nada a ver com evolução. A cada encarnação que a gente vem nessa Terra, o nosso espírito, por menor que seja, ele adquire algum conhecimento a mais. Seja para bem ou seja mal, mas adquirimos sempre conhecimentos. Na pior das hipóteses, se a gente ficar inerte a encarnação inteira, nós vamos ficar estacionados em relação a conhecimento, em relação a capacidade intelectual. Mas, do ponto de vista de ampliar ou não as nossas dívidas, se a gente fizer um monte de coisa errada, nós vamos ampliar as nossas dívidas, sim. Se, por outro lado, a gente fizer um monte de coisa correta, um monte de coisa certa, nós vamos estar reduzindo as nossas dívidas. Eu sempre comento com vocês aqui que lá em cima existe uma caderneta de poupança em nome de cada um de nós, que a gente costuma chamar de o nosso livro. E o nosso livro, cada um vai preencher a cada dia com as suas próprias letras. Ou seja, a cada dia da nossa vida que nós passamos aqui encarnados, nós vamos preencher uma página desse nosso livro. Então, isso nós temos que pensar. Quando a gente vai dormir, que a gente faz a nossa prece, nós devemos pensar assim: como é que foi preenchida a página do meu livro no dia de hoje? Foi um dia proveitoso? Foi um dia em que eu procurei doar a minha energia? Foi um dia que eu procurei ajudar o próximo? Foi um dia que eu procurei me dedicar a fazer algum trabalho voluntário? E quando eu digo trabalho voluntário, vocês vão falar, bom, mas nessa pandemia quem vai poder fazer trabalho voluntário? Não. O trabalho voluntário você faz dentro de casa mesmo. Você ficou sabendo que o seu parente está doente? Você ficou sabendo que o pai da sua amiga está doente? Que tal sentar naquele momento, ou meia hora depois de fazer um evangelho e dedicar a energia para eles? Não é mentalizar a casa deles, mentalizar a eles, porque você acaba absorvendo energia negativa que está na casa da pessoa, não pode. Nós vamos pedir a Jesus que vai lá, que as correntes médicas, Dr. Bezerra, Dr. Alberto Seabra, Corrente Azul, que são as correntes que trabalham conosco, vão na casa daquela pessoa e fazer aquilo que for permitido e que as nossas energias sejam doadas para ajudar aquela pessoa. Então, quando a gente faz o balanço do fim do dia, puxa, eu doei para Maria José hoje, eu doei para o Antônio Mário hoje, eu doei para José da Silva, eu doei para o carro do resgate que passou aqui na minha rua, que eu olhei pela janela e eu vi o carro do resgate. E aí a gente começa, então, primeiro, nos acostumarmos a fazer prece. Nos acostumarmos a conviver com o mundo espiritual, conviver com as correntes médicas, conviver com aqueles que estão a nos ajudar. E aí nós começamos a fazer da nossa vida, que será a nossa vida de sempre, uma condição melhor. E aí, a cada dia que passa, nós vamos nos acostumando. Importante, a gente precisa lembrar algumas coisas na nossa vida. O corpo que nos foi dado foi de graça. Ninguém nos cobrou nada para nos dar esse corpo, nem nossa mãe, nem nosso pai, nem ninguém nos cobrou nada pelo corpo que recebemos, correto? Então, foi dado de graça. O fluido vital, que é o fluido que nos acompanha durante toda a nossa vida, que é aquela carga energética que o mundo espiritual dá ao nosso corpo físico, que preenche os nossos centros de força, que preenche o nosso perispírito,
para que esse fluido vital a gente carregue pela vida inteira e quando chegar no fim da nossa vida, ele vai se esgotando até que ele se extinga e aí nós vamos desencarnar, também veio de graça. Nós reencarnamos, ganhamos um corpo de graça, ganhamos o fluido vital de graça e respiramos um oxigênio, se podemos dizer, maravilhoso, que também nos foi dado de graça. Alguém aqui já lembrou de agradecer a Deus, a Jesus, a cada dia que levanta e a cada dia que vai dormir por essas bênçãos que recebemos? Que bênçãos maravilhosas que a gente tem e a gente não lembra que nada disso foi de graça. Então, por que a gente também não pode dar de graça uma oração, uma prece, fazer um evangelho, pedir por aquele carro de resgate que passou na nossa frente, na nossa rua, na nossa frente, no nosso trajeto? Sim, gente, nós podemos e precisamos. Recebemos muitas coisas de graça. Nós somos perfeitos, nós somos inteligentes, corpos perfeitos, cabeça perfeita, membros perfeitos. Graças a Deus. Nós temos que agradecer a tudo isso, a Deus nosso Pai, porque apesar da nossa imperfeição e apesar dos nossos erros das últimas encarnações, nós aqui estamos nas condições de espíritos reencarnantes, numa condição de poder ajudar, de poder doar energias, amor, carinho. E a gente nunca se lembra de agradecer aos amigos do mundo espiritual, a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade. Então, vamos viver sempre, sim, né? A gente sempre sabe que nós estamos aqui para progredir. Os nossos amigos do mundo espiritual, os nossos guardiões, os nossos amigos do mundo espiritual, né? São maiores do que nós, maiores do que aqueles que estão aqui na Terra. Ou seja, o maior dos homens, o mais poderoso dos homens, é menor do que aqueles que estão no mundo astral, que é o nosso guardião, que a gente chamaria do nosso anjo da guarda. Ele está lá para nos ajudar, o nosso mentor espiritual. E o que esse mentor faz por nós? Ele nos ajudou a preparar a nossa reencarnação, porque sabe que a nossa vida é eterna, o nosso espírito viverá eternamente, e ele nos ajudou a preparar nossa encarnação, com as provas que nós tínhamos que passar, e ele está lá torcendo por nós. Ele não está lá sentado, olhando para o céu, não, olhando para as nuvens. Ele está lá, olhando para nós e torcendo para que a nossa vida seja o melhor possível e para que a gente saia da nossa vida como vencedores. Porque se nós formos vencedores, não é que nós vamos pagar todas as dívidas na mesma encarnação, não. Nós vamos pagar, ainda temos muitas dívidas. Se perfeito fôssemos, não estaríamos reencarnados, né? Porque muitos de vocês podem perguntar, bom, Clóvis, mas quem garante a você que eu tenho um monte de dívida, como você está falando aí, e que eu vim aqui para pagar, e que eu vim aqui para resgatar? Se santos fôssemos e não tivéssemos dívidas, estaríamos no mundo espiritual, não estaríamos aqui na Terra, que é um planeta de provas e expiações, onde são 20% do nosso tempo é felicidade, 80% são provas e expiações. Então, estaremos no mundo espiritual. Então, se todos estamos aqui, não tem melhores e piores, estamos todos no mesmo barco. O barco é o mesmo para vocês, que é o mesmo para mim, que é o mesmo para o Mário, que é o mesmo para todos os nossos palestrantes, os nossos dirigentes, todos. Não tem nem melhor nem pior, todos estamos no mesmo barco. Qual o objetivo? Aprendendo dentro da doutrina espírita o que a gente precisa fazer e como a gente deve levar a nossa vida para termos um desencarne adequado, sermos socorridos pelas equipes do mundo espiritual e chegar ao plano espiritual numa colônia, ser recebido e nos encontrarmos
com os nossos entes queridos, com os nossos amigos, com os nossos parentes, para continuar o trabalho. Não pensem vocês, como falam outras religiões, que quando a gente desencarnar, a gente vai ficar sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, sem fazer nada, ou que nós vamos ficar lá esperando o despertar do último momento. Não. A gente vai desencarnar e a nossa vida continua no mundo espiritual. A nossa vida continua com o mesmo trabalho que a gente faz aqui em termos de ajuda, em termos de colaboração, em termos de dedicação, se formos médios em termos de mediunidade. Porque não pensem vocês que no plano espiritual não tem mediunidade, exatamente igual. Aqueles que são médios psicofônicos aqui, ou serão lá também. Existem vários relatos nos livros de Maria Modesto Cravo e Dr. Inácio Ferreira, em que eles falam de reuniões feitas no mundo espiritual, onde espíritos que estão nas trevas são chamados a dar a sua comunicação, porque não podem trazê-los em função do padrão vibratório em que eles se encontram. E Dr. Inácio, que na Terra foi um grande psiquiatra, psicólogo e doutrinador, continua doutrinando lá. Dona Maria Modesto Cravo, uma grande médium psicofônica, recebem irmãos que estão nas trevas para conversar, para orientá-los, para esclarecê-los, de modo a que eles possam ir se acalmando, ir se tratando e entendendo que tem que sair das trevas e seguir para uma colônia, para um hospital, para se tratarem e para dar continuidade às suas reencarnações. Então, o nosso trabalho não vai acabar aqui quando a gente desencarnar. O nosso trabalho continuará no mundo espiritual. E nós temos que estar preparados e com vontade para se dedicar a isso. Aqueles que eventualmente ainda não forem médios, ou não querem ser médios, ou não querem se dedicar à mediunidade, se dedicam aos trabalhos voluntários, maravilha, lá teremos inúmeras oportunidades de trabalho voluntário em hospitais, em casas de saúde, ajudando crianças, ajudando idosos, ajudando pessoas que precisam de ajuda. Sempre haverá oportunidade de trabalho ao bom trabalhador do Mestre Jesus. Cabe a cada um de nós desenvolver, enquanto aqui encarnados, as suas habilidades, para quando chegarmos lá, ninguém se apavorar e falar, bom, mas não estou preparado, não era para isso que eu vim aqui, não sabia nem que o mundo espiritual era desse jeito. Não, todos vocês sabem. Ninguém vai poder alegar ignorância. Então, vamos fazer o melhor que nos é possível hoje, o melhor treinamento, a melhor dedicação, para que quando a gente chegue lá, a gente esteja devidamente preparado, devidamente equilibrado. No livro Céu e Inferno, no capítulo 2, no item 3, o nosso querido Allan Kardec nos diz o seguinte: à proporção que o homem compreende melhor a sua vida futura, o temor da morte diminui, uma vez esclarecida a sua missão terrena. Aguarda-lhe o fim calmo, resignado e serenamente. Então, hoje, cada um de nós aqui que está ouvindo, participando desta live, aliás, de todas as outras, vocês sempre participam, não vão poder alegar ignorância. Nós sabemos realmente que nós temos uma vida futura, que o nosso espírito é eterno e que nós estamos aqui para progredir dia a dia. Então, o nosso temor de morte tem que diminuir, porque é simplesmente uma passagem. É como se a gente dormisse num dia e acordasse no outro. Só que a gente vai acordar no mundo espiritual. Se a gente estiver aqui preparado, conhecendo qual é a nossa missão, como é que a gente sabe qual é a nossa missão? É só ver as nossas dificuldades e vamos superando-as. É só nos dedicando e a cada dia mais o plano espiritual vai nos indicar quais os caminhos que nós temos pela frente para ajudar mais irmãos, para ajudar e termos oportunidade de colaborar
com os nossos irmãos à nossa volta. Então, assim funciona a nossa vida. E aí, o que vai acontecer? Aguarda-nos um final calmo, porque quando a gente tem a certeza de que a gente está fazendo um bom trabalho, um trabalho sereno, equilibrado, nós vamos chegar no fim das nossas vidas numa condição de que, bom, está acabando o meu fluido vital, está na hora do meu desencarne e está chegando, estou começando a ver meus parentes, tudo, e eu vou seguir em frente. Aí vem alguns de vocês vão me dizer o seguinte: bom, mas o meu filho não está preparado para o meu desencarne ainda? A minha filha não está preparada para eu desencarnar ainda? Eu preciso dar assistência? Mas nós temos que saber que a lei do nosso Pai é infalível. Se nós temos que desencarnar e nós temos que seguir a nossa linha em frente, é porque os nossos filhos têm que passar por aquele perrengue. Os nossos filhos têm que passar por aquela dificuldade e têm que vencer aquela dificuldade sozinhos, sem a gente estar por perto. E não vai adiantar o nosso desespero, o nosso sofrimento, a nossa tristeza, porque só vai ocasionar que a gente não vai conseguir se desligar da nossa casa, se desligar do nosso filho, se desligar do nosso neto. E o que vai acontecer? Vamos ficar andando na crosta terrestre para lá e para cá, até, eventualmente, sermos escravizados pelas forças das trevas. Não estou pondo medo, não. É só vocês lerem a literatura que vocês vão encontrar essa descrição que eu estou fazendo para vocês, claramente. Então, é importante que a gente esteja preparado. Não adianta a gente ter pena ou ficar apegado a filho, a neta, a esposa, a marido. Não adianta. A hora que é chegada a nossa hora, todo mundo tem, vamos dizer assim, grosseiramente, a sua data de validade. Como tudo nessa vida, hoje é data de validade, né? Nós temos a nossa também. E quando chegar a nossa hora, nós iremos. Então, nós temos que nos preocupar a partir do momento que os nossos filhos estão criados, bem ou mal, não importa também, porque dependeu muito deles estarem numa condição boa de equilíbrio nas suas vidas, e não necessariamente só da gente. Nós temos que estar preparados para seguir o nosso caminho sem olhar para trás, para não correr o risco de a gente ficar imantado na nossa casa, ou na casa deles, ou imantado a eles, ou aos nossos netos, e a gente não conseguir se desligar e se desgrudar. Então, importante esta lição, esse item. Continuando, a certeza da vida futura dá-lhe outro curso às ideias, outro rito de trabalho. Antes dela, nada que se não prenda ao presente. Depois dela, tudo pelo futuro, sem desprezo do presente, porque sabe que aquele depende da boa ou da má direção deste. Então, complicado o texto? É complicado. Vamos destrinchá-lo? Então, nada nesta vida, desta encarnação, do nosso presente curso, que não se prenda ao presente. Ou seja, da encarnação anterior, o que acontece na nossa vida hoje dependeu e ficou preso em função daquilo que nós plantamos. Plantamos errado, estamos colhendo errado. Plantamos certo, estamos colhendo certo. Assim que funcionou. Do outro lado, depois dela, tudo pelo futuro sem desprezo do presente. Vamos pensar, já que estamos aqui nessa vida, agradecer a Deus pela oportunidade de tudo que nós temos aqui, oportunidade do conhecimento da doutrina, oportunidade de conhecer sobre reencarnação, sobre vida eterna, sobre o nosso espírito viverá para sempre. E vamos seguir em frente. Porque diz aqui, depois dela, tudo pelo futuro, sem desprezo do presente. Se a gente desprezar o presente, só ficar pensando no futuro, eu vou ficar aqui encostado na minha poltrona,
só vou pensar lá no futuro. E hoje eu não vou fazer nada, porque aí eu não cometo erro. Bom, está cometendo erro dobrado. Porque não importa só o futuro, temos que pensar no presente e fazer no presente para justificar o futuro. Porque aquela depende da boa ou da má direção do nosso presente. Ou seja, a futura encarnação vai depender do que nós fizermos de positivo ou de negativo, de acordo com a nossa caderneta de poupança, nesta encarnação. Então, vocês percebem como é um intrincado de coisas. A gente faz bem, lá na frente estaremos bem. Fez mal, fez coisas ruins, lá na frente você colherá coisas ruins. E não tem escapatória. A lei de Deus, nosso Pai, como a gente já falou, ela é misericordiosa, mas ela não é cega. Ela não é cega. Ela não vai... nada do que nós fizermos vai se acabar. Nada do que nós fizermos vai se deteriorar. Tudo está anotado e tudo será cobrado. A certeza de reencontrar seus amigos depois da morte, de reatar as relações que tiveram na terra, de não perder um só fruto do seu trabalho, de engrandecer-se incessantemente em inteligência, perfeição, dá-lhe paciência para esperar e coragem para suportar as fadigas transitórias da vida terrestre. Então, a gente sabe que a gente vai encontrar, sabe que nós vamos lá na frente encontrar. Então, não adianta a gente se desesperar hoje, não adianta a gente entrar em depressão hoje porque perdeu um emprego, ou porque perdeu um ente familiar, ou porque o namorado nos deixou, ou porque a namorada nos deixou. Gente, nós temos uma vida para seguir e um futuro pela frente, que vai depender de cada um de nós, de cada um de vocês. Então, vamos ter a inteligência, a paciência para esperar e a coragem para suportar, porque nós sabemos que lá no futuro, no mundo espiritual, nós vamos nos encontrar e vamos estar juntos para poder conviver de novo com os nossos amigos e parentes e irmãos. Não vamos perder ninguém. Eventualmente, quando a gente chegar lá, alguns que estavam conosco, que não se comportaram bem, e eventualmente possa estar no umbral e nas trevas, e a gente ser chamado para ajudá-los, para socorrê-los, com preces, com orações, equipe de resgate, e um monte de outras coisas. Mas isso só não será possível se nós estivermos numa condição de equilíbrio, preparados para tal. Porque temos que aprender como fazemos esses resgates. Não é chegar lá, eu quero resgatar a minha mulher que está no umbral. Não, você não sabe como vai fazer isso. Vai se meter a besta, vai ficar preso no umbral também. Então, vamos ter que nos preparar no mundo espiritual após o desencarne, vamos estar lá prontos para ajudar e vamos poder ajudar a resgatar os nossos entes queridos que por algum motivo a gente não encontrou no plano espiritual, nas cidades do mundo espiritual que nos acolherem. É interessante, né? É legal essa ideia, né? Quer dizer, vamos ter trabalho, fiquem tranquilos, vamos ter oportunidades até de ajudar. Então, ninguém que foi antes de nós vai ficar perdido. Nós vamos poder ajudar a resgatar todos, se eles já não estiverem resgatados, a nos esperar lá. Então, como ele diz aqui, eu vou ler de novo. Paciência para esperar, a coragem de suportar as fadigas transitórias da vida terrestre. A nossa verdadeira vida é a vida do mundo espiritual, isso aqui é transitório. Que a gente vem aqui para passar as tentações da vida. E é isso que vai nos fortalecer. A cada tentação que vier, que a gente suplantar, bônus para nós.
a cada tentação que vier na nossa frente, que a gente sobrar, ponto negativo para nós. Então, é assim que funciona a regra. É assim que nós temos que seguir. A solidariedade entre vivos e mortos faz-lhe compreender que deve existir na Terra, onde a fraternidade e a caridade têm, desde então, um fim e uma razão para ser no presente e no futuro. Então, essa convivência entre nós, os amigos do mundo espiritual, as correntes médicas, os nossos guias espirituais, os nossos mentores espirituais, tem motivo para ser. Tem motivo. Os centros espíritas que estão aí, que nos dão oportunidade de ouvir palestra toda semana, que nos dão oportunidade de trabalho, tem motivo para existir, sim, para essa união nos formar, nos forjar fortes para seguirmos em frente. Não é legal? Esse texto aqui é maravilhoso. A gente lê-lo, é chato às vezes ler, eu sei, mas a gente lê-lo e poder interpretar o que está escrito com carinho, com vagar, é muito interessante. Ele continua no item 4. Para libertar-se do temor da morte, é mister poder encará-la sobre o seu verdadeiro ponto de vista. Isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível, o que denota da parte do espírito encarnado um tal e qual desenvolvimento e aptidão para desprender-se da matéria. Então, tudo que a gente tem falado para vocês, tem mostrado para vocês, lógico que encaixa para mim também, para vocês, mas para mim também, para o Mar também. Vale para que a gente entenda isso, ó. Fazendo a ideia tão exata quanto possível, o que denota a parte do espírito encarnado, tal desenvolvimento e aptidão para a gente. Então, gente, conhecendo o mundo espiritual, a gente vendo a literatura, e se a gente não tem tempo de ler, eu estou reportando para vocês, o quanto é vasto o mundo espiritual, o quanto de oportunidades que tem, como vai ser quando chegarmos lá. Que não tem porque a gente tem medo. Não tem porque a gente não querer se desprender da matéria. E temos que ir treinando nos desprender da matéria, nos desprender das nossas coisas. Para quando chegar o nosso momento, a gente siga em paz no nosso caminho no mundo espiritual. Mas para que esse caminho seja bonito, a nossa vida tem que ser virtuosa. Virtuosa. Força interior, lutar muito para que a gente siga em frente, gente. O temor da morte decorre, portanto, da noção insuficiente da vida futura, embora denote também a necessidade de viver e o receio de destruição total. Igualmente estimula secreto anseio pela sobrevivência da alma, velado pela incerteza. Esse temor decresce à proporção que a certeza aumenta e desaparece quando esta é completa. Então, acho que essa altura do campeonato, já um ano praticamente em que nós fazemos lives 2 vezes por semana para vocês, fora o grupo de estudos. Eu acho que todo mundo aqui já tem consciência e capacidade de que a vida espiritual é a nossa verdadeira vida e que a vida espiritual complementa a nossa vida material aqui na Terra e que nós temos que buscar a nossa melhoria constante para que a gente possa chegar no mundo espiritual desligado da matéria, repleto de amor, de trabalho e de elevação espiritual, ou espiritualização, ou
vontade de crescer como vocês quiserem. Tá bom? Gente, vou ficando por aqui. Tinha mais coisa para falar, mas senão eu vou falar até as 9h30 da noite hoje. E não posso fazer isso. Vocês me matariam. Então, vamos parar por aqui. Eu já falei o bastante e espero que vocês tenham gostado realmente e que a gente possa estar cada vez mais juntos, fortalecidos nessa doutrina maravilhosa. E não nos esqueçamos, hein? Agradeçamos todos os dias pela oportunidade de estarmos aqui vivos, fortalecidos, na oportunidade de estudar, de ouvir sobre essa doutrina maravilhosa. Tá bom? Obrigado a vocês. No fim eu volto. Vou passar a palavra para o nosso querido Mário, que vai fazer agora as vibrações e oração final. Mário, a palavra é toda sua. Estou na retaguarda se você precisar de alguma coisa. Obrigado, Cláudio. Então, após esse ensino, esse aprendizado que buscamos aprender, assimilar através dessa doutrina que é o nosso Consolador, vamos nos dedicando nesse instante às vibrações de amor pelos nossos irmãos. Então vamos nos deslocando e viajando em pensamento pelo nosso planeta, buscando abraçar os nossos irmãos necessitados. Mas também pedimos a Deus, nosso Pai, aos irmãos espirituais, que nos sustentem nas nossas provas, que nos sustentem nas nossas necessidades. E assim vibramos também por nós mesmos, harmonizando o nosso espírito, harmonizando o nosso interior, e aí sim, viajando por todos os redores da Terra, do nosso planeta, e do universo também pelos nossos irmãos desencarnados. E nessas vibrações acolhemos e abraçamos os nossos irmãos que se encontram nos asilos, necessitados de cuidados por aqueles que se dedicam ao amor, que se dedicam a cuidar daqueles que ali foram muitas vezes deixados por familiares e que ali continuam a sua jornada, praticamente na sua reta final de jornada terrena, nesta encarnação, e que os bons espíritos possam amparar a todos, iluminar o ambiente, a fim de que ali todos eles se sintam em família. Nós vibramos pelos nossos irmãos que se encontram em presídios, por males causados à sociedade, mas principalmente por males causados a si mesmos. E que possam despertar para esses males, buscando através do sentimento sincero do arrependimento, a sua reformulação, o seu reinício de jornada, porque sabemos que Deus não desampara ninguém e que, portanto, tantas oportunidades serão dadas quantas necessárias. Nós também vibramos pelos nossos irmãozinhos que se encontram em orfanatos, ali deixados para serem cuidados, órfãos de pais, às vezes órfãos de pais ainda encarnados, mas dependentes químicos, e que por eles também
nós emitimos as nossas ondas de vibrações de amor, para que possam também se recuperar, se libertar desta dependência. Vibramos também pelas casas de orações espalhadas por todo o nosso planeta. Não importa de que religião seja, mas que todas recebam a luz do universo, a luz de Deus, para que através das orações, nesse momento de transformação, nesse momento que vivemos, elas possam atingir a cada um dos seres, nas suas recuperações, nas suas necessidades. Vibramos em especial pelas casas espíritas, pela nossa casa, o Núcleo Plano Maior e seus dirigentes, que nesse esforço contínuo busca, através das lives, trazer amparo, trazer conforto, trazer sustentação na nossa jornada. E abrindo os nossos corações, abrindo os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores vibrações. Vamos emitindo ondas de amor pelos nossos irmãos que se encontram em leitos de hospitais, que se encontram em situações orgânicas mais delicadas, que o plano espiritual maior, que os médicos do espaço possam ampará-los, sustentá-los nesta prova, nesta necessidade, nessa experiência, assim como aos seus parentes, que sabemos ainda, na nossa pequenez espiritual, permanecem angustiados, aflitos, ansiosos pela recuperação do seu ente querido. Então, que os médicos do espaço possam sustentá-los também. Assim como vibramos pelos nossos irmãos com maus de Alzheimer, com maus psicológicos, emocionais, nossos irmãos que têm dificuldades orgânicas, de toda espécie, articulações, que possam ser sustentados e amparados nas suas necessidades, a fim de que possam suportar esta prova tão necessária à evolução do espírito. Vibramos pelos nossos irmãos desencarnados, pelos nossos irmãos desencarnados por Covid, por outros adoecimentos orgânicos, desencarnados por suicídio, em especial eles, suicidas, que possam, Senhor, receber o amparo de que tanto necessitam ao despertar, por tanto sofrimento que ali passam, e que possam ser amparados, resgatados e transportados aos hospitais espirituais para a sua cura espiritual. Vibramos pelas pessoas, adultos, crianças desaparecidas, que possam, Senhor, de alguma forma ser encontradas e que seus familiares possam ser sustentados igualmente nessa sua necessidade angustiante. Que o encontro seja possível, Senhor, de alguma forma. Vibramos por nós mesmos, pelas nossas necessidades, pela necessidade que temos de lutar contra os nossos desafios, contra as nossas imperfeições, que possamos manter o nosso pensamento elevado, desmanchar os pensamentos negativos, perdoarmos-nos dos nossos equívocos, dos nossos deslizes, erguer a nossa cabeça e caminharmos em frente, para que possamos, no momento do nosso retorno ao plano espiritual, mesmo com todas as deficiências que possam ter ocorridas, podermos
ter em nossa consciência que lutamos, que fizemos aquilo que necessitamos fazer e necessitávamos fazer para a nossa melhoria. E por fim, Mestre Jesus, plano espiritual maior, rogamos a fluidificação da nossa água, sendo depositado ali a energia, os fluidos de que cada um de nós necessitamos dentro do nosso merecimento. E que todos nós, Senhor, possamos apreender, assimilar os ensinamentos da doutrina, buscando nos comportar como verdadeiros cristãos, buscando ampliar a nossa vontade de podermos corrigir os nossos defeitos. Que a tua paz, Mestre Jesus, possa estar sempre presente em nossos corações. E que Deus, nosso Pai, ilumine o nosso caminho, mesmo nos momentos das dificuldades, porque a sua luz é, sem dúvida, a nosso guia, a direção correta que temos que tomar. Que Deus Pai nos ilumine e nos abençoe hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, então vamos lá. Eu só queria pedir uma última coisinha para vocês, antes da gente encerrar, que eu queria pedir uma vibração muito especial para o Cadu Brandão, que nos acompanha aqui nesta live, e que está precisando de muita energia boa, muita força, muita vibração positiva. Então nós vamos vibrar para ele muita energia, muito amor, muito carinho, fortalecimento espiritual, que o seu coração fique limpo, cristalino e que ele tenha uma ótima semana. Tá bom? Obrigado a vocês por estarem conosco, obrigado por nos prestigiarem, obrigado pelos likes que vocês deixaram. E na quarta-feira nós estaremos aqui com vocês de novo, né? Próxima quarta-feira vai ser o Mário que vai falar. Vocês pensam que eu deixo ele na berlinda? Não! Marião vai falar na quarta-feira. E nós estaremos juntos com vocês na próxima terça, quarta-feira, se Deus quiser. Tá bom? Um beijo para vocês. Mário, Boa noite, muito obrigado. Gente. Eu que agradeço. Deus abençoe a todos vocês por estarem conosco e que possamos seguir em frente na nossa jornada e melhoria espiritual a cada dia. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.